e que faz as pessoas quererem apostar nisso. Quererem apostar em saídas que não envolvem, né, o trabalho. A gente sabe que com o trabalho ninguém vai ganhar dinheiro, vai ser rico, porque isso não é possível no capitalismo, mas também não é com o jogo do tigre. Salve, salve, galera! Mais um Jogada no Ar e, obviamente, eu não tô sozinha e eu recebo aqui pra jogar Mario Kart comigo ela, Paula. Oi, Andressa. Oi, Seja bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Você gosta de videogame? Eu não sou muito boa, mas vamos que vamos. A gente aqui tá na nossa tela inicial, vamos escolher nosso carrinho. Vou correr com esse negócio estranho aqui. E aí, Paula, você é formada em Direito, certo? Eu sou. Uhum. Você começou... Você sempre quis fazer Direito ou foi uma coisa que acabou acontecendo? Tô te perguntando porque, sei lá, eu fui decidir a faculdade que eu queria fazer depois, sei lá, mó tempão e no final nem terminei. Então, na verdade, meu pai é advogado. Então, sempre foi uma inspiração pra mim, assim, né? Ter um advogado em casa e tal. Mas eu já quis fazer muitas coisas. Quis fazer letras, quis fazer jornalismo, até faculdade de turismo eu quis fazer. Meu pai dizia que, na verdade, eu queria ser turista e não fazer faculdade de turismo. Mas depois eu fui pro direito um pouco com a ideia inicial de trabalhar com relações internacionais, algo desse tipo. Mas fui pro direito um pouco contrariada, demorei muito para gostar da graduação, me encontrar assim. Mas fui um pouco inspirada por essa relação familiar, confesso. Uhum. E o direito, ele se desdobra para muitas coisas. Uhum. Tinha alguma área específica para além das relações públicas, relações internacionais, né? Eu entrei querendo ser diplomata, assim. Inicialmente, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nenhuma relação com a militância. Eu não fui criada, assim, num bairro que eu tinha relações de militância. Na escola também não tinha isso. Uhum. Então, assim, eu Grêmio, essas coisas nada, zero. Eu cresci no Tatuapé, estudei em colégio particular, então eu era a única ou das poucas pessoas negras na maioria dos espaços que eu frequentava, assim, por ter crescido num bairro de classe média. E fui pra PUC depois fazer faculdade de Direito e eu não tinha mesmo, assim, nenhuma relação com o movimento negro, com o movimento estudantil, com o movimento feminista, nada disso. Então eu entrei querendo ter essa ideia muito clássica do direito, das relações internacionais e tal. E aí foi depois disso, muito depois, que eu tive algum vínculo com a ideia de direitos humanos, quando eu conheci os movimentos sociais. Então, inicialmente, era isso que eu queria fazer, assim. Queria mesmo seguir uma carreira internacional, morar fora do país, viver outra história. E para você que tá chegando aqui agora e não sabe, a Paula, ela é uma parlamentar eleita, né, da bancada feminista, deputada estadual, certo? Isso aí, certíssima. Certíssima. Eu faço parte da bancada feminista com outras 4 mulheres negras, né? Nós somos um mandato coletivo de 5 mulheres negras que se elegeu em 2022. É um mandato muito ligado ao movimento negro. Eu atuo especialmente com os temas de segurança pública, mas um mandato muito ligado ao movimento negro, ao ecossocialismo, ao movimento LGBTQIA+. A gente tem uma mulher travesti também no nosso mandato. Então, nós somos 5 mulheres negras no total. Fomos a 3ª candidatura mais bem votada do estado. Foram 260 mil votos, que pra gente é uma grande alegria, as deputadas estaduais mais bem votadas do país. E aí estamos aí, desde 2023, construindo esse mandato aqui em São Paulo. Vocês, então, têm uma divisão, né, em alguns temas. A sua é segurança pública. Um tema, inclusive, que eu acho interessantíssimo, porque se eu tivesse terminado na faculdade de Direito, eu provavelmente iria para a segurança pública. Sempre fui muito apaixonada pela discussão do populismo penal midiático. Pensando nisso, o último mês foi intenso, né, para a gente, quanto população negra. Tem sido sempre muito intenso pra gente quanto população negra, mas o debate da segurança pública voltado para a população periférica e negra no que tange violência policial. Não, eu acho que assim, quando você fala sobre o quanto isso sempre foi muito intenso na nossa história, é verdade, né? Você e eu, nós acompanhamos os debates de segurança pública há muito tempo no estado de São Paulo e a gente sabe que nunca foi fácil, assim, em outras gestões nunca foi fácil. Só que eu acho que agora a gente vive um momento que é muito diferente. A gente tem à frente da Secretaria de Segurança Pública, no comando da Secretaria de Segurança Pública, um policial da Rota, que foi expulso da Rota, como ele diz em podcasts, porque ele matou muita gente, que é investigado por fazer parte de pelo menos 16 homicídios.
Então, assim, a gente tem um cenário muito complexo em termos de segurança pública no estado de São Paulo. Os policiais comemoram que tem um policial à frente da secretaria. Eles falam, agora sim, agora é a nossa vez. E o que a gente viu é, desde o começo da gestão da secretaria, na verdade, uma série de casos que são muito chocantes. Eu até acho curioso que eu falo assim, são muito chocantes. Pra gente sempre foram muito chocantes. Mas parece que pra população, no geral, é muito difícil entrar na cabeça que esses casos são tão chocantes. Só que a gente viu, assim, em um intervalo de um mês, o Gabriel Renan, sobrinho do Eduardo Tadeu do Facção Central, ser assassinado no mercado por um policial de folga que estava fazendo a segurança com 11 tiros. Peraí, ele era um policial que, em tese, ele não pode, né? Em tese ele não pode, mas a gente sabe que existe também um cenário de precarização do trabalho dos policiais. Então, na verdade, são poucos os policiais que se mantêm no dia a dia com o que eles ganham na folha de pagamento do serviço público, pura e simplesmente. A maioria dos policiais que trabalham numa escala 12/36 fazem bico de segurança, e aí eu falo mais diversos tipos de segurança em momentos de folga. Então, nesse intervalo aí das 36 horas pós 12 horas de trabalho, né? Essa é uma realidade que todo mundo finge que não vê, mas que todo mundo sabe que existe, inclusive as autoridades de segurança pública no estado. É uma precarização do trabalho da polícia militar que gera outras consequências também. Exatamente, como por exemplo o adoecimento mental, o índice de suicídios que vem aumentando muito dentre os policiais. É uma precarização porque, imagina, uma pessoa deveria trabalhar 12 horas e descansar 36. Isso deveria acontecer. Só que a partir do momento que você não consegue se manter, você vai trabalhar cansado, muitas vezes, vai trabalhar sem farda, vai trabalhar com uma arma que você, em tese, não poderia utilizar, vai trabalhar sem um companheiro, vai trabalhar sem viatura. Então, imagina também o que é trabalhar numa condição dessa, quando a gente, de fato, tem uma crise de segurança pública no estado de São Paulo, né? Então, o Gabriel Renan foi assassinado nessas circunstâncias, assim, uma circunstância horrorosa. 2 dias depois, para ser mais precisa, o Rian, de 4 anos, foi assassinado em Santos numa operação policial. Então, vejam só, um menino de 4 anos foi assassinado com um tiro na barriga numa operação policial em Santos. O que as testemunhas dizem é que a polícia chegou atirando numa rua que tinha 15 crianças brincando, aproximadamente. Então, assim, quando um policial atira numa rua que tem 15 crianças brincando, ele atira assumindo o risco, né, como a gente diz no direito, assumindo o risco de cometer um assassinato, que foi o que de fato aconteceu contra uma criança de 4 anos. Outras pessoas também foram assassinadas. Uma de 17, na verdade, um menino de 17 foi assassinado, que era quem eles perseguiam, o Gregory. Um de 15 ficou ferido e uma mulher de 24 anos ficou ferida. No dia seguinte, a polícia foi até o velório, eu tava no velório. A polícia foi até o velório e quase que impediu um cortejo de acontecer, que estava acontecendo pelo bairro. Foi na porta do cemitério, uma coisa muito horrorosa, assim, para uma mãe que estava velando seu filho de 4 anos. Detalhe, meses depois de ter perdido o marido também assassinado pela polícia na Operação Verão, que é a operação mais letal, né, junto com a Operação Escudo, no estado de São Paulo, depois do massacre do Carandiru. Ou seja, morreu muita gente nos primeiros anos aqui no estado, nos primeiros meses da gestão Tarcísio e Derrite aqui no estado de São Paulo, por conta dessa operação. Então, ela já tinha perdido o marido e aí, um pouco depois, perdeu o seu filho de 4 anos, assassinado pela mesma polícia. Então, assim, pensa numa situação dessa, né? E foi impedida de velar o corpo, tá? Uma situação muito horrível. Depois disso, a gente viu ainda outros casos, né? A gente viu um estudante de medicina, né? Todo mundo usa muito esse termo e eu acho que é importante usar esse termo também, porque a gente mostra que, na verdade, existe uma crise tão grande de segurança no estado de São Paulo, por meio dos assassinatos que são feitos pela polícia, que foge um pouco daquele estigma que tentam colocar na gente do bandido, do jovem preto periférico, bandido que foi assassinado roubando, sabe? Não foi isso que aconteceu, mas que foi assassinado também, né? O Marco Aurélio, 22 anos, foi executado, e a gente viu esse caso agora bárbaro que foi amplamente noticiado também, de um homem que foi jogado de uma ponte, tá vivo, felizmente vivo, mas que foi jogado de uma ponte por um policial numa abordagem. Tô falando de 4 casos que aconteceram no intervalo de um mês, pra gente mostrar o tamanho do caos instalado em termos de segurança pública. Eu poderia falar de muitos outros, tá? Porque não para de noticiar. Ontem, essa madrugada mesmo, um jovem assassinado em São Vicente, na frente da mãe, o vídeo horroroso da mãe gritando, chorando, enfim, assim, são muitos casos. Eu acho que a gente tem um cenário de segurança, apesar de nunca ter sido fácil,
para nós, a gente tem um cenário de segurança, você trouxe aqui o fato, né, do populismo penal midiático, né, esse termo, que eu acho que é um termo muito interessante. Eu estava assistindo, assim, a mídia tradicional, a imprensa tradicional, falando do Derrite, e a gente não pode esquecer que com o Bolsonaro inelegível, o Tarcísio se torna um grande candidato a presidenciável por parte da direita, né? Quando a imprensa tenta também colocar muita responsabilidade em cima do Derrite, a minha avaliação é porque também eles querem blindar o Tarcísio de uma responsabilidade que o Tarcísio tem, que é o Tarcísio escolheu esse secretário de Segurança Pública. O Derrite não foi parar lá à toa sozinho, ele é um deputado federal, licenciado, inclusive relator do projeto que colocou fim nas saidinhas, nos presídios, mas ele é um deputado federal licenciado para assumir o cargo de secretário de Segurança Pública por uma escolha do governador. O governador escolheu esse policial, expulso da rota por matar demais, para ser o secretário de Segurança Pública. Então a imprensa tradicional diz: o Tarcísio tem apostado no populismo penal como forma de fazer segurança pública no estado de São Paulo. E isso não é uma boa aposta. Porque assim, Andressa, uma vez, duas vezes, as pessoas batem palmas, as pessoas aplaudem. Mas na verdade, tá todo mundo vendo que perdeu-se completamente o controle. E quem ganha com uma polícia sem controle? Ninguém ganha com uma polícia sem controle. Isso não é bom pra ninguém. Tem uma coisa que ele fez que me chamou muita atenção agora recentemente, que é o seguinte: o estado de São Paulo tem, desde 95, então a época do Covas, uma ouvidoria externa das polícias, que primeiro foi criada por decreto e depois virou lei, em 97. E foi uma lei aprovada no estado de São Paulo depois de uma chacina que aconteceu, que é o caso da favela Naval, aqui em São Paulo. E essa lei que criou a ouvidoria externa das polícias, ou seja, uma forma de controle civil e externo das polícias, ela foi aprovada por unanimidade na Alesp. Ela teve, na verdade, nenhum voto contrário, ela teve 3 abstenções de policiais ligados aí ao lobby, deputados ligados ao lobby dos policiais, né? Um deles, inclusive, é ainda deputado, Conte Lopes. Mas eles só se abstiveram, ninguém teve coragem de votar contra. Depois disso, tem uma infinidade de projetos que tentam acabar com a existência da ouvidoria. Nenhum deles foi aprovado. Só que o que o Derrite fez? Ele fez uma coisa que é uma tática que o Bolsonaro, inclusive, utilizou muito quando estava no governo federal, que é não acabar por projeto de lei ou por decreto com espaços de participação social, mas ir esvaziando esses espaços. Então, a ouvidoria externa das polícias, ela não tem orçamento próprio. Ela tem um orçamento vinculado à Secretaria de Segurança Pública, ela não tem autonomia. O ouvidor, inclusive, é nomeado a partir de uma lista tríplice, uma votação aí sim da sociedade civil, mas ele é nomeado a partir de uma lista tríplice pelo governo do estado. Então, assim, não tem uma autonomia de existência da ouvidoria, apesar de ser muito importante que ela exista. E aí o Derrite simplesmente foi lá e criou uma ouvidoria paralela. Uma ouvidoria paralela? Uma ouvidoria paralela. Ele foi lá e criou uma coisa, assim, completamente ilegal, sem nenhum fundamento, que é uma ouvidoria para dizer, não, ó, a gente vai fazer uma ouvidoria aqui, já que tá tendo problema, eu vou construir uma ouvidoria. Só que já existe uma ouvidoria, sabe? Uma ouvidoria, inclusive, criada por lei, que existe desde 97. Imagina, eu nasci em 93. É muito tempo de existência de uma ouvidoria. E aí, ele simplesmente não acabou com ela formalmente, mas disse, não, a gente vai criar aqui uma ouvidoria. Uma ouvidoria subordinada à Secretaria de Segurança Pública, com o ouvidor indicado pela Secretaria. Então, assim, tudo errado. É aquela frase, né? Quem policia, a polícia, né? Exatamente. E é por isso que o controle civil é tão importante. Mas tem outro controle que a gente tem cobrado muito, que é o controle do Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele tem, por força de lei, a obrigação de controlar também a polícia, de fazer esse controle externo. E, infelizmente, não tem feito, sabe? Então, a gente parece que completamente de mãos atadas, assim. Então, quando eu vou lá na Lesp e grito, e xingo o Derrite, e brigo, e faço valer a voz, né, das familiares, das mães que estão perdendo seus filhos, enfim, de quem não aguenta mais esse modelo de segurança pública, eu faço isso também em um contexto de muita dificuldade de fazer esse tema ou essa voz valer e ser ouvida, né? Porque, na verdade, é um sentimento de bastante solidão, assim, essa sensação. Eu acho que tem uma das coisas que eu fico pensando, às vezes a vida lá na Assembleia é muito dura, assim, muito difícil. A gente sabe que a violência política, por exemplo, é uma realidade, não só pra mim, mas pra muitas mulheres negras, né, pra maioria das mulheres negras eleitas, se não todas. E aí, eu fico pensando assim, poxa, qual é o sentido de estar aqui?
E o sentido, eu acho, é poder emprestar a minha voz, emprestar a nossa voz para fazer esse tipo de denúncia, que é, eu posso chegar na frente do secretário de Segurança Pública e dizer o que eu disse. Falar para ele, pare de nos matar. Você acha normal ter assassinado um menino de 4 anos? Inclusive, para dizer aqui para quem está nos assistindo e não viu, que foi uma situação horrível que aconteceu lá na Assembleia, porque quando eu questionei o secretário sobre o assassinato do Rian, de 4 anos, no dia seguinte ao assassinato, o que o secretário disse é que eu estava fazendo vitimismo barato e que ele lamentava muito que uma deputada fizesse vitimismo barato. Foi essa a resposta que ele me deu. Ele poderia ter dito, lamento, nós entraremos em contato com a família, ninguém tá feliz com isso e ponto. Não, ele resolveu dizer que o que eu tava fazendo é vitimismo barato, completamente descontrolado, desqualificado pro cargo, né? Uma coisa super triste, assim, de ver. Mas entender que ter mandato é algo que importa pra isso, sabe? Pra poder fazer esse tipo de coisa, assim. Por mais que seja difícil, por mais que seja muitas vezes muito solitário também, assim, a gente que veio de movimento social sabe que é pra isso que serve. Então, hoje eu sinto... Não é individual, né? Não é nem um pouco individual, nem um pouco, assim. Mais do que isso, eu sinto que nós somos nós, eu digo assim, né? As parlamentares que fazem esse enfrentamento, seja na Assembleia, seja na Câmara Municipal, seja em nível federal, somos poucas pessoas que estão, parece assim, em órgãos institucionais realmente preocupados com o que vem acontecendo em termos de segurança pública no Estado. E acho que tem uma razão de ser, né? Nós somos mulheres negras, a gente sente, eu tenho uma bebê de 10 meses. Eu sei que ela é a coisa mais importante da minha vida, assim, e eu consigo me colocar em termos de dor, de sofrimento ou de dororidade, aí, como diz a Vilma Piedade, no lugar dessas mães que perdem os filhos assim, né? E eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer, sabe? Por nós, assim. Você trouxe essa coisa de ser mãe? Uhum. Em algum momento, quando você descobriu que você ia gestar, você teve medo? Você tem medo de ser mãe de uma criança negra? Quando eu tava grávida de 8 meses, sofri ameaças de morte e de estupro seríssimas. Inclusive que envolviam a minha filha. Foi a primeira vez que eu li coisas horríveis sobre ela. E a primeira vez que saiu o nome da minha filha no jornal foi vinculada a uma situação de violência, ela nem tinha nascido ainda. Eu digo isso porque às vezes as pessoas nem imaginam, assim, essas coisas que a gente passa, sabe? Foi a primeira vez, antes dela nascer, que eu senti medo. Medo. E sendo uma mulher negra, eu sinto muito medo do mundo que é construído dia a dia, não por mim, assim, mas por nós como sociedade. E o mundo em que ela vem parar, assim. Eu falo de violência, mas eu falo assim, de, sei lá, catástrofe climática, sabe? Eu falo de falta de água, de falta de luz, de enchente, de geleira derretendo, assim, é muita coisa, sabe? É muita carga. Só que ao mesmo tempo... ser mãe renovou a minha esperança de um jeito, assim, porque é uma coisa muito visceral mesmo. É muito visceral você sentir esse nível de amor, esse nível de dedicação e mais do que isso, você querer muito um mundo transformado por outra pessoa, sabe? Para que outra pessoa não passe por coisas que você passou e tal. Então, assim, eu tenho medo. Eu tive medo quando eu fui ameaçada grávida dela. Eu tenho medo até hoje, mas também eu me sinto muito mais motivada para fazer o que eu faço, sabe? Me colocar nesse lugar. Quando eu falei do Rian lá na Assembleia Legislativa, na frente do secretário, foi realmente sentindo a dor, que ele chamou de vitimismo barato, porque eu tava chorando, mas foi sentindo uma dor muito grande por pensar, meu Deus, se isso acontece comigo, eu nem sei como eu vou me sentir, assim, sabe? É interessante você trazer para essa outra ótica na qual você sente as suas energias renovadas para você lutar por um mundo melhor, para você deixar de legado para sua filha. Porque tem até um texto que eu fiz, na época eu escrevia para a UOL, que eu falava um pouco de uma série, né? Que era a Lovecraft Country, que traz um pouco da distopia, mas também da discussão do racismo e dos direitos civis negros nos Estados Unidos. E tem um episódio dedicado para aquele linchamento que é muito famoso do Timothy. E aí
quanto pra mim a questão da maternidade, às vezes eu fico pensando quanto ela gira em torno da violência, assim, do meu medo de gestar e colocar uma criança no mundo pra sofrer violência, assim. Sim. E isso é muito cruel, né? Porque a escolha de ser mãe, ela não, pelo menos pra mim, eu entendo que ela não pode perpassar o medo de você colocar uma criança no mundo. E eu nem tô... Porque é isso, né? Eu acho que toda mãe não quer que seu filho sofra nada, né? Mas eu acho que quando a gente é uma mulher indígena, uma mulher negra, são outros medos, né? Com certeza. São completamente outros medos. Quando eu engravidei, eu pensava muito isso, por exemplo, sobre ter um filho homem, né? Porque quando a gente fala especificamente da violência policial, a gente sabe que ela tem uma carga diferente para os homens negros. E eu sendo uma mulher negra, meu companheiro sendo um homem negro, provavelmente meu filho e minha filha seria uma pessoa, né, negra, e ainda que miscigenada, como nós somos. Mas, então isso sempre esteve presente, sabe? Quando eu falo isso, que eu sofri ameaça grávida da Flora, eu pensava assim, poxa, eu me senti muito culpada, porque eu pensava, ela tá desde já passando por uma coisa que, na verdade, é fruto das minhas escolhas, sabe? Então, quando as pessoas diziam assim, ai, sua filha vai ter muito orgulho de você, ela vai ter muito orgulho de ter uma mãe como você e tal, eu pensava, nossa, será? Porque, na verdade, ela tá passando por tudo isso sem nem ter nascido por minha culpa, assim. Só que hoje, eu olho isso também sob outra ótica, sabe? Eu acho que o fato de poder colocar um ser humano no mundo, um mundo difícil, um mundo cruel, mas poder ensinar para esse ser humano que, na verdade, o nosso projeto, a nossa linha de continuidade, ela é coletiva, que ela é quem ela frequenta os espaços que ela frequenta, porque a mãe dela fez uma escolha política de ter uma criação coletiva da vida dela, isso é algo que eu posso dizer assim, o capitalismo tirou muito da gente, sabe? Quando a gente pensa em criações pré-capitalistas, comunidades pré-capitalistas, quando o sistema econômico não era esse, quando a lógica de criação de um ser humano não era essa, a gente sabe que, na verdade, até quando a gente pega, por exemplo, algumas comunidades indígenas, né? A forma de criação de uma criança, ela é outra. Aquela máxima que a gente fala de que é preciso uma aldeia, né, para criar uma criança, ela é muito real, assim. Então, poder também apresentar uma aldeia para Flora, sabe? E fazer dela a aldeia de outros seres humanos, porque a sociedade, pelo menos por enquanto, não está datada, não vai acabar agora. Provavelmente outras gerações também existirão depois da Flora. E ensinar para ela que o sentido da vida é um sentido coletivo é algo que me motiva mesmo, assim. Nossa. E eu acho que é um pouco isso, e tem várias formas de fazer isso, sabe? Quando a gente pensa na criação de gente que cresce em escola de samba, gente que cresce em terreiro, gente que cresce em, sabe isso, comunidades indígenas, cursinhos populares, enfim, coletivos diversos, movimentos, são pessoas que você deve ter convivido, não sei qual é a história da sua família, mas deve ter convivido com gente que teve pais militantes e tal. Tem muita gente que é traumatizada, porque na verdade eram outras gerações, né? Outra forma também de construir essa relação entre militância, trabalho e crianças, mas a gente agora, eu acho que tem tentado minimamente equilibrar tudo isso, sabe? Eu equilibro a minha vida, a minha rotina para estar com a Flora, para estar no meu trabalho, para estar fazendo coisas que eu gosto, mas eu acho que esse sentido de apresentar para ela uma coletividade que é tão escassa no capitalismo, é tão difícil de existir, é algo que faz muito sentido para mim na maternidade. Faz sentido. Agora eu tenho outra dúvida. Vocês, enquanto mandato e parlamentar, e até as suas próprias discussões, vocês têm acompanhado a questão dos jogos de azar, do jogo do tigrinho, que eu acho que é uma parada. E aí, perguntando pra você, enquanto parlamentar mesmo, assim, que me assusta, cara. Muito. Principalmente a nossa geração, a galera da quebrada, que tem gastado o pouco que recebe nessa falsa ilusão de que vai mudar de vida. Eu tenho amigos, assim, pessoas que convivem comigo, com meu companheiro, que perderam tudo. Perderam, assim, a casa da mãe,
que perderam a casa financiada, que estão devendo dinheiro na casa de dezenas de milhares de reais para amigos. Uma coisa assim, super séria, por conta de vício em jogo. E é isso, né? É quase que um vício sofisticado, porque a gente não tá falando de alguém que vai lá jogar no jogo do bicho, a gente não tá falando de alguém que vai na lotérica, sei lá, a gente tá falando de alguém que simplesmente abre o celular. E a gente fala muito do tigrinho, mas eu sempre fico muito chocada com as bets no geral, que envolvem jogo de futebol e tantas outras coisas. Eu gosto muito de futebol, sou super corintiana, assisto muitos jogos. E quando eu assisto o jogo, e todos nós, a gente pode reparar que fica sempre passando, sempre atrás, assim, na beirada do campo, na lateral, sempre fica passando, aposte aqui. E assim, não é uma bet, são muitas bets, muitas. Eu acho que esse é um problema muito sério. E muito sério, inclusive, quando a gente vê, como você falou, né, pessoas da quebrada, pessoas muito jovens, que apostam nisso como uma saída econômica financeira. Quando a gente faz até um pacto coletivo, né, e agora pós-maternidade, mas também a partir do parlamento, tenho pensado muito nisso, que é a ideia de quando a gente vai dar celular para alguém, que a gente está falando aqui do problema que envolve o celular e os jogos de aposta no geral, mas a gente pode falar também da pressão que envolve as redes sociais, né? Eu tenho nitidez que eu tenho dificuldade de lidar com rede social. Eu não sei muito bem o limite. Essa é uma questão que é debatida no meu relacionamento, essa é uma questão entre os meus amigos, assim. Eu, basicamente, e de rede social eu falo assim, de WhatsApp, Instagram, qualquer uma delas. Eu tô o tempo inteiro em alguma rede social. Falando com alguém, vendo alguma coisa, me informando, me conectando, enfim, o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. Te entendo. Então, quando a gente pensa isso e eu tenho 31 anos, imagina falar dessa realidade para alguém que tem 13, tem 12, tem 14 anos, que não tem nem completamente o seu cérebro, assim, formado para esse nível de discernimento, sabe? Sobre o que fazer, o que é real, o que não é real, né? Porque quando a gente vê no Instagram a vida de umas pessoas, a gente fala, putz, ó isso aqui. Ó essa vida, eu tô aqui lascado, perdi tudo, mas olha esse influenciador aqui que tá fazendo rifa e tá ganhando dinheiro, que tá dando dinheiro, ou que tá, né, apostando e tá ganhando dinheiro, enfim. Eu acho que agora as investigações têm mostrado o quanto muitas dessas coisas são farsas, né, o quanto muitos desses influenciadores, na verdade, são envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro mesmo, assim, uma coisa bem séria, que tem que ser investigada, que tem que ser olhada, de onde vem esse dinheiro, para onde ele vai. Acho que tudo isso é muito sério. Mas eu acho que no micro, assim, no que diz respeito ao nosso dia a dia, ter atenção para essas pessoas é muito importante. E aí, Andresa, cara, tem uma coisa que é, assim... Eu acho que, na verdade, são duas coisas. A primeira é, por que as pessoas estão entrando nisso? Porque elas estão lascadas de dinheiro. Lascadas. Porque não tem trabalho. Porque quando tem trabalho, a gente está falando aí de pleno emprego na casa dos 2 salários mínimos. Então, assim, tem toda uma ideia também difícil demais que envolve trabalho, que envolve emprego. Mas também quando tem, a gente está muito permeado por uma ideia de que os direitos sociais, eles não valem nada, sabe? De que, na verdade, ser um trabalhador CLT não importa, que ter direitos trabalhistas não importa, que o que importa é empreendedorismo, é você correr atrás sozinho do seu dinheiro, que é isso que vai fazer você voar. Então, assim, qual é a ideia de prosperidade? A ideia de prosperidade, o Pablo Marçal, é o cara com um carro importado na quebrada, que vai cantar Racionais num debate, mas vai andar de carro importado na quebrada, porque eu não tô querendo ser pobre, reivindicar o meu lugar de pobre. Eu quero reivindicar o meu lugar de transformação social, é por isso que eu acho o Pablo Marçal da hora, por exemplo. Então tem, infelizmente, uma lógica que é muito perversa e que faz as pessoas quererem apostar nisso. Quererem apostar em saídas que não envolvem, né, o trabalho. A gente sabe que com trabalho ninguém vai ganhar dinheiro, vai ser rico, porque isso não é possível no capitalismo, mas também não é com o jogo do tigrinho. Então, eu acho que são muitas camadas, assim. Uma que envolve política pública mesmo, de controle, de fiscalização dessas bets, enfim, por exemplo, política de que não é possível pagar com a conta do Bolsa Família, sabe? Coisas básicas e simples, assim, que eu acho que tem que ser olhadas.
Mas também tem toda uma outra discussão, assim. Você acha que o SUS tá pronto para receber a galera que tá doente? Nem um pouco, porque o SUS não tem psicólogo. Não tem psicólogo. Assim, não tá pronto para receber quem tá doente nesse sentido, porque infelizmente a política de CAPS, que eu acho maravilhosa, então, viu, gente, vocês aí que estão nos acompanhando, não façam piada com CAPS. Por favor, porque na verdade, CAPS é uma política que é uma política muito vitoriosa, que veio com o fim dos manicômios e que é uma rede integrada psicossocial, que é para as pessoas poderem ter todo tipo de atendimento psicológico de forma gratuita e integrada. Seja vinculada a álcool e droga, seja vinculada a outros tipos de vício, como por exemplo vícios em jogos. Mas infelizmente a gente tem uma terceirização da saúde muito grande, eu falo isso do município de São Paulo, mas falo de outros. E a gente tem um enfraquecimento mesmo das políticas que envolvem a saúde como um todo, né? Mas também a saúde mental no Sistema Único de Saúde, né? Então isso é uma lacuna, assim. Eu acompanho muito pelo estado de São Paulo, até pelo tema da Cracolândia, os equipamentos que envolvem as políticas de atenção psicossocial, a rede RAPS, que envolve uso abusivo de drogas, né? Por conta da Cracolândia. E aí, o governo do estado tem um hub de drogas aqui. A maior parte do que o governo do estado mais faz a partir desse hub de drogas que fica lá na região da Cracolândia é encaminhar as pessoas para as comunidades terapêuticas. Então, existe realmente um enfraquecimento, sabe? Da rede pública, de assistência social, enfim, e mais um fortalecimento nisso, numa lógica que é uma lógica de comunidade terapêutica, uma lógica de quase que religiosa, né? Muitas vezes, quase não, às vezes é totalmente religiosa, de tratamento. Então, eu acho que a gente tem um problema muito mais profundo, assim. Você tocou no debate de drogas, assim, eu acho que ainda é uma dificuldade da esquerda de conseguir pautar não só a legalização da maconha, mas, enfim, o debate sobre todas as drogas. Porque o que tá dado aí, aparentemente não funciona, né? Porque há anos a gente tá aprendendo, criminalizando. Qual será a alternativa, né? E parece que a gente tem perdido tanto, né? A esquerda, o campo progressista tem perdido tanto que tocar em determinados assuntos não se pode mais, porque a gente tem que defender aqui o mínimo. Eu acho que tem um duplo movimento com relação a isso, assim. Um deles é entender quem já teve familiar envolvido com uso abusivo de droga, de álcool, sabe que é uma questão muito séria, né? Que é uma forma de vício que precisa ser tratado, que precisa ser compreendido. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no fim das comunidades terapêuticas, que trata isso de uma forma religiosa, e o fortalecimento de espaços públicos de saúde que tratem de forma séria o debate da drogadição, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que defender, assim, desde o dia zero, de forma inegável, porque a gente precisa também conversar com essas pessoas que vão dizer, não, mas olha só, eu tenho um pai, eu tenho um marido, eu tenho um filho que vende as coisas dentro de casa para comprar droga. Você acha isso normal? Não acho. Acho que essas pessoas precisam de tratamento, de atenção adequada, e não é comunidade terapêutica, não é choque, não é oração. Para quem tem fé, é óbvio que a oração faz parte, mas ela não é um tratamento. Tratamento para questão de saúde é tratamento médico, é tratamento psicológico, enfim, é outra forma de fazer. Então, acho que isso é uma coisa. Outra coisa é a gente entender que existe, de verdade, assim, uma guerra contra pessoas pobres, contra pessoas negras, em nome de um suposto combate a esse monstro das drogas, né? Esse monstro das drogas que vai tirar seu filho de casa, levar seu filho pra Cracolândia, esse grande fantasma aí da droga, né? Então, e quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que a gente teve uma vitória recente no STF, que foi a descriminalização do porte da maconha, né, especificamente. Por que isso foi uma vitória? Porque a gente sabe que, na verdade, existe uma grande tendência de se confundir quem é traficante e quem é usuário. Esse é um dos debates que a gente faz na segurança pública mais iniciais. Quer dizer, a lei de drogas, ela veio em 2006 e ela não tem nenhum mecanismo, que diferencie quem é traficante e quem é usuário. Bom, se a lei de drogas não tem isso, quem faz essa diferenciação? A polícia. Quem prende? Que muitas vezes, primeiro a polícia, depois o juiz que julga.
E muitas vezes a polícia, num crime de tráfico, que tem como vítima a saúde pública, então não tem nenhuma no Código Penal, o tráfico de drogas está no capítulo dos crimes contra a saúde pública. Ele não tem vítima, diferente do roubo, é diferente do homicídio. Então, quando a gente olha para esse cenário, olha para esse debate, a gente sabe que muitas vezes o policial militar que faz a prisão é a única testemunha envolvida. Então, é o policial que vai dizer se a pessoa estava traficando ou essa pessoa estava usando droga. E com que critérios? Com critérios que são racistas, com critérios que são que tem preconceito de classe envolvido. Então, a pessoa que está num bairro de elite e é branca, com o uniforme de uma escola de elite e tá com droga no bolso, pouca quantidade, ela vai ser usuário. Enquanto um menino de quebrada com algumas notas e moeda no bolso e um pacotinho de droga vai ser traficante. Então, isso é uma das coisas que precisa acabar e que eu acho que esse debate aí no STF que foi feito e que descriminalizou o porte da maconha para uso pessoal é uma coisa que avançou. Vem avançando nessa discussão. Uhum. Resolve? Não. É por isso que a gente tem que avançar nesse debate aí sobre a legalização das drogas e etc, né? Porque eu acho que esse é um caminho pra gente entender que o uso abusivo de drogas tem que ser tratado como uma questão de saúde pública e que, por outro lado, a gente não pode usar um fantasma da droga pra criminalizar, pra assassinar, pra prender, especialmente jovens negros e periféricos. Eu acho que é um pouco esse o caminho que a gente tá tentando usar de debate, né? A gente tá caminhando pro fim da entrevista, mas eu queria muito... Você tá mandando bem, tá? Você falou, não sei jogar, que não sei o quê. Agora eu tô em quarto lugar, né? Tá mandando bem demais. Como foi pra você essa última eleição, né, pra prefeitura? Uhum. Você acha que a gente saiu derrotado? Você acha que a esquerda saiu derrotada? Uhum. Bom, eu acho que, primeiro assim, em 2022 a gente fez um grande movimento, todos nós aqui fomos parte, que é o movimento de entender que aquela eleição era uma eleição muito importante, que ela era uma eleição que ia servir como uma etapa importante de enfrentamento à extrema-direita no Brasil, e por isso Bolsonaro precisava ser derrotado. E se formou em torno disso uma grandiosa frente ampla em torno da candidatura do Lula, e a gente conquistou nas urnas um resultado muito importante, que a gente também sabia que não ia significar o fim da extrema-direita na sociedade. Bom, a prova tá aí. A verdade é que de 2 anos pra cá, várias coisas foram mudando. Aqui em São Paulo a gente teve um fenômeno eleitoral inquestionável, que é o fenômeno do Pablo Marçal, que quase foi pro segundo turno, né? O Boulos quase ficou fora do segundo turno aqui. Então, assim, a gente teve esse cenário aqui na cidade. A gente sempre soube que a eleição de 2024 seria também um balizador importante. O que eu acho? Eu acho que a gente saiu derrotado na maioria dos lugares, sim, né, eleitoralmente falando. Porque a gente diminuiu a participação em várias casas legislativas e porque a gente não conquistou a eleição em um dos lugares que era mais importante, que era aqui na cidade de São Paulo. Mas a gente também perdeu a eleição em vários outros lugares, né? A imprensa tenta vender uma ideia de que quem ganhou essa eleição foi o Centrão. Eu não concordo com essa avaliação. Eu acho que, na verdade, quem ganhou essa eleição e se fortaleceu a partir dessa eleição realmente foi a extrema-direita. Então foi um partido do Centrão, por exemplo, o PSD, que elegeu a maioria das prefeituras, mas sempre vinculado a uma ideia da extrema-direita. Aqui em São Paulo, eles tiveram que fazer uma grandiosa frente que envolveu o Silas Malafaia e tantas outras pessoas em torno da candidatura do Nunes, que foi sim o candidato do Bolsonaro, mas que saiu aí dividido. O Pablo Marçal também levou muitos votos do Bolsonaro e que fez com que ele se consagrasse aí prefeito reeleito na cidade, um cara completamente desconhecido que fez uma gestão péssima, mas que teve um apoio muito forte da extrema-direita. Então não dá pra dizer, foi o Centrão e pronto. Acho que isso daí é uma mentira. Bom, dito tudo isso, eu acho que a gente teve derrotas importantes e a gente precisa olhar para elas. Eu acho que tem 2 grandes conclusões que têm sido tiradas, 2 conclusões que as pessoas têm tirado a partir dessa eleição. Uma que é dizer, veja bem, a esquerda perdeu, porque na verdade a esquerda precisava ter ido mais ao centro. Muita gente deve ter visto uma entrevista do Tato
no Intercept falando isso. Então a conclusão dele e de várias outras pessoas é que a esquerda deveria ter ido mais ao centro, por isso que a esquerda não ganhou as eleições em várias prefeituras, falando inclusive expressamente que o PT deveria ter apoiado o Ricardo Nunes aqui na cidade de São Paulo. E tem outras pessoas que dizem que, na verdade, o grande problema foi que a gente abriu mão de defender pautas históricas e que o Boulos não foi à esquerda como deveria e etc, etc, etc. Vou te dizer que eu não concordo com nenhuma dessas duas avaliações, tá? Eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar para erros políticos que podem ter acontecido, sim, na campanha, falando aqui especialmente da campanha do Boulos, mas eu acho que o Boulos foi um gigante e enfrentou uma grande coalizão da direita contra nós. Porque se eles não tivessem saído divididos, provavelmente a gente teria ficado fora do segundo turno. A verdade é que o cenário eleitoral aqui na cidade de São Paulo foi muito difícil. Então, nesse sentido, eu acho que a campanha do Boulos foi uma campanha grande, foi uma campanha vitoriosa e que fez o que tinha que ser feito, sabe? Que foi enfrentar essa grande coalizão. O que a gente tem que fazer agora? Eu acho que é muita mobilização popular, tá? E falo isso, assim, a partir da lógica de atos e etc, mas não só. Eu acho que a gente tem que reaprender um monte de coisa. Tá todo mundo olhando pra si, olhando pros mandatos, olhando pros movimentos e falando, tá, como a gente vai falar com aquela mina? Eu fiz muita campanha eleitoral. E eu andava por São Miguel, por exemplo. Foi onde eu tomei mais... Quem não conhece, São Miguel é um bairro da extrema zona leste de São Paulo. Eu tomei um monte de M na minha cara. E tomei M fazendo campanha... em carreata e tal, de mulher grávida na porta, sentada na porta de casa, mulher com criança, de homem jovem com o uniforme do trabalho. Não é que eu tomei M de playboy, foi do nosso povo, sabe? Então eu acho que agora tá todo mundo olhando e falando, tá, como a gente faz essas ideias perderem na sociedade? E isso não se faz só em período eleitoral. Isso se faz assim, no dia a dia. Construindo muita coisa no cotidiano. Isso aqui que você tá fazendo, o que a gente faz, enfim, no dia a dia. Os cursinhos populares, as rodas de samba. Acho que tem tanta coisa que a gente precisa se reinventar. Mas a questão é, ou a gente avança para as pessoas entenderem que, né, precisa se desvincular dessas ideias de destruição do nosso povo, ou sei lá onde a gente vai parar, assim. Então, acho que essa é a minha maior preocupação, não só minha, mas de muitos de nós, que é entender que a gente tem uma longa trajetória. E ela não tá só datada para os próximos 2 anos, mas é para ganhar mesmo aquela ideia de corações e mentes, disputar a cabeça das pessoas, porque a gente precisa acabar com essas ideias tão desastrosas aí, que estão colocadas na cabeça do nosso povo e que fazem a gente sofrer tanto, né? Paula, muito obrigada. Imagina, foi um papo ótimo. Adorei jogar videogame com você. Também, foi muito legal. Obrigada você é muito boa. Você é Acho muito que eu tenho boa. futuro, vou seguir treinando. Paula, conta pra galera aqui nessa câmera onde a galera te encontra nas redes sociais. Legal. Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, em @paulabancadafeminista, no TikTok também, @paulabancadafeminista, no Twitter também vocês podem me encontrar assim. Então, todas as redes sociais, Paula Bancada Feminista. Acompanhem também as redes sociais do nosso mandato, @Bancada Feminista PSOL. Agradeço mais uma vez muito o convite e vamos seguir batendo papo. Vamos seguir nessa. Agradeço vocês que acompanham o Jogada. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Tem programa todo dia, a partir do meio-dia. E eu não vou esquecer porque tem presente pra você. Ah, que legal. Aqui, a produção. A produção sempre nos lembra. Uma linda camiseta. Que amor. Mostra que olha, é pra gente, aqui ó, pra você sair Perifacom. trajada de Perifacom. Nossa, eu tô prontíssima, adorei. Pra você que gostou da camiseta, ela tá no nosso site, lojinha umapenca.com. Lembrando que toda vez que você compra camiseta, caneca, você tá ajudando nossos projetos aqui da casa. Gostou do presente? Adorei, gente. Ó, bora ajudar, hein? Quero ver você usando. Eu vou, com certeza. Muito Volte obrigada, mais vezes, amiga. você é super bem-vinda. Eu agradeço muito. E você, nosso telespectador, muito obrigado por acompanhar o nosso programa. A gente se encontra na próxima jogada.